eu tô com um problema real. Eu não estou me exercitando e isso é um problema. Exercício físico é uma coisa fundamental pra gente. Não adianta você ter preguiça, como eu também tenho. E infelizmente eu não estou conseguindo acompanhar minha rotina de exercício há muito tempo. Eu consigo fazer uma rotina boa. E o problema é que eu gostava de exercício físico. Veja bem, eu era um powerlifter, depois fui pro levantamento olímpico e eu gostava disso. Eu cheguei a competir, mas ultimamente isso tem me feito bastante falta. Então esse vai ser o nosso desafio. Voltar a ter uma rotina de exercício físico. Duas coisas complicadas para o TDAH. Rotina e exercício físico. Mas vamos lá. Primeiro, quanto é que eu estou pesando? Vamos lá para da verdade. A última vez que eu pesei eu estava com 114, isso já não era bom. Caramba! Eu vou tentar confiar naquela questão da memória muscular e como isso realmente consegue fazer a gente retornar melhor para os exercícios. Porque, bem, eu tinha um negócio muito fixo com aquilo. Acho, sabe que foi um hiperfoco? Não sei. Mas por um bom tempo eu conseguia ter um peso bom, proporção de gordura no corpo, boa, músculo, massa magra estava excelente e as cargas melhores que da minha vida. Minha maior vergonha hoje em dia é porque antes eu tinha a desculpa de falar, não vou fazer exercício porque essa academia não é boa, ela não tá perto de casa e não tem anilhas olímpicas, não tem barra olímpica e eu não gostava realmente, não gostava disso. O problema é que hoje eu tenho meus equipamentos de academia. Eu tenho meu rack de agachamento, minhas barras, minha barra olímpica, eu tenho um banco de supino, 100 kg de anilha, bumper, ou seja, não vai arrebentar todo o chão. Qual é a desculpa agora? Eu vou conseguir, cara. Isso que eu vou conseguir, cara. Parece que sim. Eu já deveria estar iniciando isso aqui há muito tempo e não iniciei. Então, vamos lá. Então vamos lá. Eu vou trabalhar com um programa de 4 meses, sendo um bloco por mês. Para o primeiro mês, nós vamos trabalhar com adaptação e fortalecimento de base. Na primeira semana, uma reativação, exercícios básicos como agachamento, supino, entre outros. Na segunda semana, vamos ter um leve aumento de carga e mais volume. Na terceira semana, uma intensificação e estímulo. E na quarta semana, a recuperação e consolidação. No segundo mês, vamos para o básico do LPO. No terceiro, movimentos completos do LPO. E no quarto, o polimento final, com aumento de carga. E vamos seguir o beabá do LPO, onde a forma tem que vir sempre à frente da carga, com aquecimento, um cooldown e uma recuperação. Sempre. Toda semana vai ser dividida em 4 dias de treino. Começando com pernas, agachamento livre, frontal. Eu botei remada, mas eu vou alterar isso. Supino fechado, um desenvolvimento de ombros e um abdominal com carga. Seguido por um agachamento livre, um deadlift, uma remada, ou algum pendlay roll, que eu acho mais bacana também para fazer. Uma puxada alta, um barbell shrugs, que é encolhimento de ombros, e overhead squat. Mas eu vou fazer umas alterações aqui. Eu acho que na primeira semana eu vou colocar um good morning depois do agachamento frontal. Esse foi o vídeo do primeiro dia e eu coloquei até ele dentro de um shorts e foi bem difícil retomar o fôlego, saindo da parte de agachamento e finalizando com o abdominal com carga. Olha, vou te falar, seguiu no outro dia, já na terça-feira, com supino. Então supino fechado, todos esses, E assim, não bem longe das cargas que eu conseguia fazer antes, no tempo de competição. Mas foi muito bom conseguir fazer o movimento direitinho, sair de uma carga bem mais leve e controlada e aos poucos fazendo a progressão de carga também. Como estava planejado, o início todo era sobre o manejo de carga, Então no dia 4 de setembro já conseguia fazer um deadlift, com stiff e também partir para algumas remadas, também com cargas mais leves, mais controladas. Mas, gente, que maravilha poder voltar para esses exercícios. Pensando ainda no LPO, eu tenho que trabalhar para ter uma base bem forte, bem sólida. Então, trabalho bastante com alguns tipos de agachamento. Do agachamento livre, o agachamento frontal, entre outros auxiliares também, para conseguir manter a força nas pernas, para conseguir fazer a impulsão da carga. O pessoal pensa muito no levantamento como força dos braços, mas, cara, a principal força está na impulsão. E tem sido difícil. Aí eu já estava morto.
morto, já cansado, e ainda tinha o pior, porque não era só fazer os agachamentos, tinha ainda os lunges, né, as passadas para frente, que eram mais difícil ainda. Então fazendo essas variações, né, saindo do agachamento normal, né, o back squat, indo agora pro agachamento frontal. E esse eu conseguia ter uns avanços bem legais quando eu fazia clean e o squat, né, ou seja, impulsionar, prender já, segurar a carga em cima, agachar, porque era base para fazer o clean and jerk, né, o arremesso. Então é outro que eu tenho que estar com a mobilidade muito boa nos cotovelos, né, e nos braços. E sempre descansando, sempre hidratando muito. Eu tô usando um pré-treino aqui, uma creatina também nesse dia. E é engraçado como é um momento quase meditação para mim. Como ninguém fala comigo, né? É a hora que eu consigo pegar, puxar o caderninho, começar a fazer umas anotações e principalmente anotar também as cargas. E isso é importantíssimo. É onde eu faço a rastreabilidade das cargas, né? Que eu anoto como eu estou me sentindo dentro do exercício. A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso. E assim, o caderninho me segue há muito tempo. Antigamente eu fazia pelo celular essas anotações, mas eu perdia isso depois. E é muito melhor estar com o caderninho mesmo. O caderninho fica mais fácil, eu vou anotando aqui e tal, e não perco ele. É aquele compromisso de tentar melhorar um dia de cada vez. Seguimos. Já a terceira semana, né? Acho que quando fechar, na verdade, a quarta semana, eu vou fazer algumas adaptações no treinamento, utilizar um treinamento antigo que eu tinha, que eu tô sentindo que o desenvolvimento tá indo bem. Tanto na questão de retomada de cargas, como no desempenho mesmo ao longo do exercício. Então, talvez a gente dê uma adaptada para melhor, se Deus quiser. E é isso. Seguimos. Fazendo o update hoje, dia 18/11. Como eu falei nesse primeiro momento, até para readequar o corpo, relembrar dos movimentos, né? Que é a premissa agora do primeiro bloco, do primeiro mês, eu tô mantendo conforme o programa. Porém, para o segundo mês, eu já acho que eu vou ter que readequar para colocar alguns exercícios, tirar outros, por exemplo, que eu fui ver na programação. Eu não tenho equipamento para fazer isso, então eu vou ter que realmente adequar. Mas até então, até agora, a recuperação tá muito boa. O que eu peco muito é na questão da alimentação. O dia está indo perfeito, aí vem aquela ansiedade horrível e eu vou na geladeira e ataco que nem uma capivara raivosa. Então, não tá muito legal nesse aspecto. Mas na recuperação do corpo tá indo muito bem. E o meu maior medo, que é ter um processo de lesão dentro desse retorno, né, não tá acontecendo. Eu pensei até em colocar uns outros exercícios também, por exemplo, voltar a fazer uma arte marcial que eu fazia, né, durante o período da noite, mas vou dar uma segurada primeiro, vou ver como é que o meu corpo se adapta, até porque, conforme eu falei, a periodização toda que eu estou fazendo é para voltar a fazer LPO. Eu não tenho anilhas suficientes para voltar para o powerlifting, ou seja, eu não vou conseguir, eu não tenho 200, 300 quilos de anilha para colocar em exercício, eu tenho 100. Então, nesses 100 quilos, eu vou voltar para fazer o LPO e ver como é que desenvolve melhor nisso. Então, gente, tá indo super bem. Eu tô feliz, eu vou fazer as anotações, principalmente como é que tá sendo o treinamento do dia, né? E é importante, assim, é uma coisa que eu vivo falando, é importante você fazer o registro, porque você consegue fazer o tracking da informação. Tem coisa que você não vai lembrar, somos TDAHs, nós falhamos com isso em vários momentos. Então, anotando fica mais fácil. Você pegar, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, só você ter ideia, você fazer uma anotação de uma rotina de treino, por exemplo. Você pegar e anotar uma rotina de treino, como é que foi e como é que se doeu, se não, colocar uma numeração realmente para fazer uma escala de como está se desenvolvendo aqui e ali, você pode colocar até num gráfico. Se você for nerd desse tipo, é porque eu trabalho com gráficos, então é isso. Mas esse registro está indo muito bem, eu não estou sentindo dificuldade nesse momento, a minha capacidade até respiratória ficou bem melhor. A questão de balança, é muito cedo para mexer com balança ainda, sabe? Eu subi na balança recente, hoje eu subi na balança, né? E, assim, para mim não tem muita novidade lá. Porém, assim, o negócio é ver acontecer. Eu sempre mirei mais em mudar a proporção de gordura e massa magra do que de fato entrar e falar, eu baixei 30 quilos. Apesar que 30 quilos a menos ia ser bom também, né?
Mas até o momento tem sido isso. E eu acho interessante reforçar isso com vocês. Sigo e vou colocando isso como rotina e colocando o registro aqui com vocês também. Eu compartilho como é que está sendo feito. E eu acho que vai ser bem legal para esse acompanhamento também, porque eu sei que tem gente também que precisa disso. E às vezes falta só uma pessoa aparecer e dar aquele incentivo. Vamos lá, pessoal! Então, mais uma vez, eu agradeço demais a você que acompanhou o vídeo até aqui. A todos vocês que estão se inscrevendo no canal também, bem-vindos aqui à nossa ilha. Puxa uma cadeira, pega um copo, vamos tomar essa coca gelada aqui, vamos conversar, que é isso que é a proposta desse canal de fato, certo? E eu realmente estou muito feliz em ver o crescimento do canal e compartilhar mais informações com todos aqui e receber feedback, receber informação de todos aqui também. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.